Pessoal, então aqui nós vamos resolver agora juntos. Eu vou fazer para vocês alguns exemplos, tá? Da atividade que vocês receberam na semana passada. Eu já havia explicado para vocês como cada fórmula é utilizada, então eu posso mostrar aqui para vocês, ó, que a gente tem a fórmula do círculo, né? A fórmula do trapézio, a do triângulo, a do retângulo e a do quadrado, que são as principais fórmulas utilizadas aí para o cálculo da área. E como eu falei para vocês, a mais importante que você entenda é a fórmula do triângulo, porque o triângulo ele vai ser a base para muitos outros cálculos aqui no trapézio, tá? E entre outros. Então nós vamos começar aqui resolvendo a atividade. Eu vou começar aqui fazendo essas questões com vocês, para até para vocês verem como que as questões são cobradas e aí depois sim vocês vão fazer os exercícios sozinhos, tá? Mas inicialmente é interessante que você veja como que é feito. Vou explicar passo a passo essa questão aqui, tá bom? Logo para vocês entenderem como que a gente pode fazer o procedimento aqui, tá? Então vamos lá. Um triângulo equilátero possui com lados com medidas iguais a 12 centímetros. Calcule a área do triângulo. Gente, logicamente aqui eu não tenho uma régua disponível, mas o triângulo equilátero é um triângulo, né, que vai possuir aqui todos os seus lados iguais de mesmo valor. Então, na representação que eu vou estar fazendo aqui para vocês, considere esse triângulo meu sendo um triângulo equilátero. E a gente faz essa denominação dele sendo equilátero. Quando você tem essa sinalização aqui nos três lados, eu estou afirmando aqui para você que todos os três lados valem 12 centímetros, tá? Então aqui vale 12 centímetros, aqui 12 e aqui também 12 centímetros. Ele quer que você calcule a área do triângulo. Bom, gente, então essa área do triângulo retângulo, ela é dada pela seguinte fórmula. Então a gente teria aqui, ó. Então a área vai ser igual a base vezes a altura, tudo isso daqui dividido por 2, certo? Só que o que acontece, gente? Essa base vezes a altura, aqui no triângulo você tem a base, e essa base ela vale 12. Só que quando você vem traçando aqui a altura, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês a representação. Quando a gente traça essa altura aqui, ó, observe que essa altura H eu não tenho ela, que é essa altura justamente. E ao traçar essa altura, eu divido o meu triângulo equilátero em duas metades, tá vendo? Então eu traço como se fosse uma mediana. Concorda comigo que aqui formou um ângulo de 90 graus? Então, gente, como já foi falado na aula para vocês, eu vou ter que utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir a altura, né, desse triângulo aqui. Tá? Então, para a gente estar fazendo realizando essa medida, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? A gente sabe que oposto ao ângulo de 90 graus, a gente teria o valor da hipotenusa, tá? E aqui a gente teria o valor de um cateto e que eu teria o valor de outro cateto, que é justamente a altura que eu quero descobrir. Se esse lado que eu acabei de encontrar, por exemplo, perdão, gente, esse lado não. Esse lado, a base dele vale 12. A metade disso vai valer o quê? 6 centímetros. Concorda comigo? E aí, com isso, eu consigo jogar no Teorema de Pitágoras, onde que ele fala que o valor da hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos catetos, também elevado ao quadrado. E eu jogo no Teorema de Pitágoras para eu descobrir essa altura aqui, né? Justamente essa altura aqui que eu quero, né, descobrir. Essa altura aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Substituindo na fórmula, a hipotenusa ao quadrado, então vai ficar aqui, ó, 12. Deixa eu colocar aqui. Então vai ficar 12 ao quadrado. Cateto, pode ser qualquer um, gente. Eu vou colocar esse cateto aqui sendo a altura elevado ao quadrado e o outro cateto vale 6, também elevado ao quadrado. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, né? Que vai dar o quê? 144. Né?
A altura ao quadrado você vai repetir. E 6 ao quadrado, 36. Então, o que a gente faz aqui agora? Deixa eu só voltar aqui esse 36. Então, aqui 36. Esse 36, que está do lado direito, eu vou isolar o h ao quadrado. Vou passar ele aqui para o lado esquerdo. Então, aqui vai ficar 144 menos 36 igual, né, h ao quadrado. Então, se você fizer 144 menos 36, 108, igual, né, h ao quadrado. Esse ao quadrado aqui, ele vai passar para o outro lado da igualdade, extraindo a raiz quadrada. A gente já tinha falado disso também. Então, ele passa o inverso da potência e a radiciação, né, a raiz. Então, vai passar a raiz quadrada para cá e o 108 passa aqui para dentro da raiz. De certa forma, o h fica sozinho. Gente, então vai ser raiz quadrada de 108. Observe, pessoal, que nesse caso aqui, raiz quadrada de 108, eu preciso usar um processo que a gente chama de simplificação. Tá? Simplificação. E o que é simplificar? Porque para você tirar a raiz exata, não tem, né, de 108. Então, você vai simplificar essa raiz. Para isso, gente, foi falar para vocês que para simplificar essa raiz aqui, você precisa passar um processo de fatoração. Tá? E o que é a fatoração? A fatoração, pessoal, nada mais é, por exemplo, de que você pegar o 108 e fatorar ele em números primos. Você decompõe números primos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você vai pegar o 108 e vai começar a dividir pelo número primo. Quais são os números primos que você tem? Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, já foi falado isso. Vamos começar dividindo o 108 por 2. 108 dividido por 2 dá 54, que também 54 divide por 2. E 54 dividido por 2 dá 27. 27 já não divide por 2, então você passa para o próximo número primo, que é o 3. 27 dividido por 3 dá 9. E o 9, por sua vez, divide por 3, que dá 3. E o 3, por sua vez, divide por 3, que dá 1. Cheguei aqui no 1, pessoal, é o momento de você parar, né, de fazer a fatoração. O que acontece? Observe que o índice da sua raiz aqui é 2. Então, você vai agrupar os números iguais aqui que você tem na sua resposta. Essas respostas que você encontrou, você vai agrupar em pares de 2 em 2. Os que são iguais, gente. Então, eu tenho 2 números 2, que eu estou agrupando, e 3, né, números 2 aqui. Então, o número 3 eu estou agrupando 2 vezes. Esse 2 que eu agrupei, eu vou reescrever ele em notação de potência. Como aqui o número que se repetiu é o número 2, quantas vezes eu estou agrupando ele? 2 vezes, então vai ficar 2 ao quadrado. O mesmo vai acontecer com o 3. Vai ficar 3 elevado ao quadrado, porque aqui a base é o 3 que se repete, e eu estou agrupando ele de 2 a 2 em notação de potência. Esse 3 aqui que sobrou, apenas repete. Lá naquela raiz, pessoal, que você encontrou, que é a raiz quadrada, no lugar do 108, você vai repetir esses números que você acabou de encontrar aqui em notação de potência. 2 ao quadrado, que vai multiplicar 3 elevado ao quadrado, que vai multiplicar o 3 aqui. Gente, não releva não, que tem uns passarinhos cantando aqui do lado de casa e eles não param, uns pardalzinhos. Então, esquece o barulho deles aí, concentra aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que acontece aqui agora? Agora que eu fiz isso daqui, pessoal, por que eu agrupei os números de 2 a 2 para eu fazer isso aqui, ó? Os números que estão dentro da raiz é chamado de radicando. Observe que esses radicandos, eles têm os expoentes aqui no 2, ó, e no 3. Observe que o expoente 2 é o mesmo do índice da raiz aqui, tá vendo? O índice da raiz aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Que é o mesmo desse índice aqui, tá vendo? Então, o que acontece? A gente pode usar um processo de cancelamento. Eu posso simplificar ou cancelar esse índice com esse 2 desse expoente e esse índice aqui com esse 2 do 3. Então, com isso, o que eu vou fazer? O 2 e o 3 que eu consegui cancelar, pessoal, ele sai para fora da raiz.
que eu cancelei só os expoentes, ainda sobrou o 2 e o 3. Ele sai aqui para fora da raiz. E aquele 3 ali que eu não consegui cancelar, o que isso significa? É que o expoente dele é 1, gente, e não tem como eu cancelar 1 com esse índice 2 aqui, ó. Então, aquele 3, ele permanece, tá, dentro da raiz. E tudo isso daqui, ó, a gente não pode esquecer que está sendo igualado ao h, que é a altura. Resumindo, aqueles dois números que eu consegui cancelar o expoente saíram para fora. E o 3, como não deu para cancelar, fica dentro da raiz. Então, 2 vezes 3 aqui daria 6. E repete o raiz de 3h. Então, resumindo, a minha altura é 2 raiz de 3 centímetros. Professor, e vai ficar a resposta desse jeito? Sim, gente, a resposta ela vai ser dada desse jeito. Então, a minha resolução aqui, que é a minha altura, acabei de achar. A altura é 2 raiz de 3. Agora que eu tenho altura, gente, eu posso vir ali na forma e substituir lá na forma da área. Porque eu não encontrei o valor ainda da área do triângulo, eu só encontrei a altura. Então, vai ser dada por base. Quanto que é a minha base aqui? Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. É 12 vezes a altura que a gente achou. Gente, perdão, vamos voltar aqui. Eu cometi um erro aqui, ó. Vou corrigir agora, tá? Isso aqui acontece. Aqui não é 2, não. Aqui é 3. 2 vezes 3, 6. É 6 raiz de 3. Eu não sei onde eu arrumei aquele 2 ali. Só corrige aqui, tá? A altura é 6 raiz de 3. Vezes a altura, que é 6 raiz de 3, dividido por 2. O que você pode fazer aqui, ó? Você pode multiplicar, por exemplo, 12 vezes 6, tá? Que vai dar 72. Repete o raiz de 3. Tudo isso aqui dividido por 2. Ou seja, gente, a sua área agora, 72 dividido por 2, vai dar 36 raiz de 3 centímetro quadrado. Toda resposta que for de área, ela é dada em centímetro quadrado. Portanto, a área desse triângulo aqui, dado no problema, 36 raiz de 3 centímetro quadrado. Eu vou resumir aqui um pouquinho, para quem quiser fazer a anotação aí, está aqui a resolução de todo o exercício da questão 1. Tá bom? Se você não entendeu, volta o vídeo, eu expliquei passo a passo, que dá para vocês entenderem aí.